Olá pessoal, aqui é o Marco Rian com mais uma dica de alemão para vocês. Nós estamos no mês de julho aí, né, na Europa, inclusive, julho, agosto ainda, né? São meses de férias, férias escolares, tá todo mundo aí passeando, né, andando aí de avião, andando de trem, de ônibus, né, indo ao parque, indo ao zoológico, enfim, né, se locomovendo, tá? Isso me deu a ideia de fazer uma dica falando um pouco daqueles verbos, né, que no passado precisam do auxiliar com sein, quer dizer, o ser estar, tá? Então, na nossa dica de hoje, nós vamos falar do tempo passado, o perfect, tá bom? E especificadamente daqueles verbos que exigem o auxiliar sein, tá bom? Bom, se você é novo aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar aí o sininho, as notificações para receber mais vídeos como esse e, obviamente, não deixe de compartilhar os meus vídeos, né, de um modo geral, e me ajudar a fazer com que o meu canal cresça a cada dia, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a nossa dica de hoje. Bom, antes de apresentar a dica, eu quero te dar um conselho de amigo, tá? Assim que você aprender um verbo novo em alemão, a primeira coisa que você vai fazer é verificar a forma do perfect desse verbo, tá bom? Melhor coisa, tá? Melhor coisa para o seu alemão e melhor coisa também para os seus nervos, tá? Porque assim, existem regras, as regras até que são fáceis de entender, não são, digamos assim, difíceis de aplicar, tá? Mas tem algumas exceções e essas exceções atrapalham bastante, confundem, melhor dizendo, confundem bastante a nossa cabeça. Por isso, tá? Por isso, vocês ganhariam tempo, muito tempo, né? Fazendo isso, tá? Aprender um verbo, tem listas aí, várias listas. Aprender um verbo novo, pergunte ao seu professor ou cheque na internet, não sei, de alguma maneira, verifique qual é o perfect, qual é a forma, ou melhor, o verbo auxiliar nesse caso. É o verbo haben ou é o verbo sein, tá bom? Bom, nós vamos dividir essa dica por grupos, tá bom? Então, vou falar do primeiro deles, que é o maior, e é o grupo que me motivou a fazer este vídeo aqui, tá? Nós vamos falar, então, no primeiro grupo, dos verbos de deslocamento, tá bom? O que é deslocamento? É quando a gente deixa um estabelecimento, tá? Ou deixa um ponto. Você deixa, quer dizer, você parte dali, você sai dali e vai para uma outra direção, tá? Vamos pegar os verbos, então, os verbos clássicos aí, relacionados às férias. Por exemplo, fliegen, voar. O verbo fahren, que é ir de trem, de ônibus, de carro, tá? O verbo gehen, que é ir a pé. E mesmo o verbo kommen, que é vir ou voltar, tá? Então, são verbos que caracterizam um deslocamento. Todos esses verbos são verbos com o auxiliar sein, tá? Vamos pegar o verbo surfar, que tem a ver com as férias e tudo mais. Surfar é considerado um verbo de movimento, mas não de deslocamento, tá? Porque você surfa, ok, você se movimenta da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tal, mas você não sai de um ponto, você não deixa, digamos assim, a praia surfando, tá? Então, assim, a gente precisa fazer essa diferença, porque, por exemplo, o verbo surfar é um verbo com haben, não é um verbo com sein, tá bom? Então, assim, o maior grupo é o grupo dos verbos de deslocamento. Bom, o segundo grupo é o grupo de verbos que descrevem uma mudança de estado, tá? Quando eu falo mudança de estado, significa, por exemplo, do sólido para o líquido, tá? Ou quando alguma coisa perde a sua forma original. Vamos dizer assim, uma bexiga que estoura acaba perdendo a sua forma original, tá?
Os dois melhores exemplos deste grupo são os verbos adormecer, einschlafen, e o verbo despertar, aufwachen, tá? A gente percebe, né, no próprio adormecer, né, um processo, uma mudança, a gente sente, assim, uma mudança de que também é uma espécie de deslocamento de um estado A, né, para um estado B. Dessa maneira a gente pode interpretar também. O terceiro e último grupo é chamado, ou eu chamo assim, de verbos existenciais. Existenciais no sentido filosófico mesmo de existir, tá? É um grupo pequeno, um grupo reduzido, a gente até poderia memorizar esses verbos, tá? Mas vamos, pelas regras, vamos entender como é que a coisa funciona. Então, assim, um grupo reduzido, né? Talvez o maior exemplo é o verbo ser, estar mesmo, né? É o verbo sein, tá? O verbo nascer, que a gente não usa muito no infinitivo, né? Tipo, eu nasço, né? Mais no sentido de eu nasci, então no alemão também a gente já usa o perfect com esse verbo, ich bin geboren, tá? O verbo ficar para permanecer, bleiben, como eu já citei. O verbo tornar-se, tá? Ou transformar-se, por exemplo. Então, é o verbo werden, também faz parte desse grupo, tá? O verbo passieren, que é acontecer, também faz parte desse grupo. E o verbo morrer, sterben, também faz parte desse grupo, tá? Bom, para encerrar a dica de hoje, eu gostaria então de falar sobre alguns probleminhas aí, né? Vocês já perceberam que tem alguns probleminhas nessa regra toda, né? E também, né, justificar por que eu dei o conselho de checar, né, logo de cara, assim que aprender um verbo novo, a forma do perfect, tá? Se é com o auxiliar é com haben ou se o auxiliar é com sein, tá bom? Então, vocês já perceberam que o grupo 1 e o grupo 3 são opostos, tá? É a mesma língua, o auxiliar é o mesmo, sein, tá? Mas as duas formas são contrárias, tá? Então, já é um motivo de dificuldade, né? Um motivo para entender como a língua funciona, qual é a lógica por trás disso, tá? Aí a gente pega, por exemplo, o grupo número 2, é um grupo que, na minha opinião, é extremamente interpretativo, tá? Alguns verbos se deixam explicar, como eu citei, o verbo aufwachen, o verbo einschlafen, o verbo schmelzen, né, que é derreter, o verbo platzen, que é estourar, tá? Mas é uma coisa muito, assim, interpretativa, tá? Será que é um verbo de deslocamento, ou será que é um verbo de mudança de estado, ou será que é... Entende? Então, assim, a gente começa a filosofar muito sobre a língua, refletir muito sobre a língua, e deixa de falar. E é o contrário, tá? Deve ser o contrário no nosso caso, ok? Bom, um outro exemplo que dificulta bastante vamos pegar o verbo schwimmen, tá? O verbo schwimmen, se a gente pegar os nossos exemplos, é um verbo que se aproxima muito do surfar, né? O verbo schwimmen, nadar, ele se aproxima muito da ideia do verbo surfar, tá? No entanto, é um verbo com sein, não é um verbo com haben, tá? Então, por que o surfar é com haben e por que o schwimmen é com sein, tá? Então, isso também dificulta ou confunde bastante na hora de falar a língua, tá? Por todos esses motivos, acho que a melhor coisa a fazer é aprender um verbo novo, você já aprende a forma do perfect, se é o auxiliar com haben ou se é o auxiliar com sein. Eu normalmente comparo, né, esse tema com o tema dos artigos, certo? Vocês sabem aí que é de quebrar a cabeça, né? Os artigos, der, die, das, tá? Então, a partir do momento que você aprende uma palavra nova, não perca a oportunidade de aprender o artigo e o plural dessa palavra naquele exato momento, tá? É uma forma de economizar tempo no processo, que é um processo longo, né?
E o Perfect também é um tema que nos acompanha do início, quer dizer, lá do A1.1 até o fim, até o C2. Tá? É um tema que nos acompanha sempre. Então, essa pergunta, ela sempre aparece. É um verbo com sein ou é um verbo com haben? A mesma pergunta é der, é die ou é das? Tá? Bom, gente, olha, a partir de agosto, metade de agosto, nós vamos oferecer aqui na Belínguas diversos cursos, tá? São cursos online, mas são cursos ao vivo, tá? Não são gravações, não são videoaulas, são cursos mesmo com professor ao vivo, com outros participantes, né? Aqui na Belínguas, os nossos cursos têm, em média, 5 pessoas, 5 participantes, tá? Nós utilizamos o aplicativo Zoom, que nos permite não só, né, fazer a aula frontal, mas também aulas em grupos, assim, em que todo mundo interage com todo mundo, o professor interage com o aluno interage com outro aluno, tá? Tem dever de casa, quer dizer, é um ambiente já conhecido das aulas, né, das escolas de idiomas espalhadas pelo mundo inteiro, e aqui na Belínguas não é diferente, tá bom? Então, se você tiver interesse em estudar com a gente agora no segundo semestre, não percam a oportunidade de se inscrever para os nossos novos cursos, tá? Nos níveis A1.2, A2.1, A2.2, B1.1 e também o B1 Conversação. É um curso um pouco mais rápido, tá? Mas nós vamos oferecer também agora a partir aí de setembro, tá bom? Então, mandem uma mensagem, a gente conversa, é possível também fazer um teste de nivelamento antes, tá? E não deixe de clicar aqui no joinha, de compartilhar essa minha dica, né? De ativar o sininho para receber mais notificações. E eu agradeço aí pela atenção. Espero que tenha aprendido bastante hoje. Belínguas deseja a todos bons estudos.